Para o vídeo de hoje, vou utilizar algumas sobras de fio, uma agulha para crochê, estou utilizando a de 3 milímetros, agulha de tapeçaria, uma tesoura, um pouco de fibra sintética, cola de silicone. Vamos começar? Vou iniciar com essa cor marrom. Para isso, eu faço nó corrediço e trabalho 8 correntes. Depois de fazer todas as correntes, a partir da segunda corrente, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Serão 7 pontos baixos. Quando chegarmos aqui no final, nós vamos colocar mais um ponto baixo, aqui no último ponto, e vamos prosseguir trabalhando pontos baixos aqui do outro lado da corrente. Então, serão mais 7 pontos baixos, totalizando 14 pontos. Após fazer todos os pontos, introduzo a agulha no primeiro ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo. Para a segunda volta, inicio fazendo uma corrente e aqui vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com um total de 14 pontos. Após finalizar toda a volta, faço um ponto baixíssimo, fechando essa carreira, e vamos trabalhar dessa forma até chegar na carreira de número 8. Então, vamos continuar fazendo ponto sobre ponto, cada volta contendo 14 pontos baixos. Cheguei aqui na carreira de número 8. Agora eu vou cortar esse fio e vou fazer um acabamento dessa sobra.
Na sequência, eu vou trabalhar com uma outra cor de fio. Vou utilizar a cor bege. Introduzo no quarto ponto, após o fechamento. Prendo com uma corrente. Trabalho um ponto baixo, escondendo a sobra de fio. E aqui vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Quando chegar no final da volta, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Subo uma corrente, trabalho 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Introduzo a agulha no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. No ponto seguinte, faço a mesma coisa e no próximo ponto também. Fico com 4 alças na agulha, laço, tiro todas as alças. Vamos continuar fazendo um ponto baixo, 2, 3 pontos, um ponto para cada ponto. E vamos repetir aquela diminuição de 3 pontos baixos. Introduzindo a agulha, buscando o fio e deixando na agulha por 3 vezes. Fico com 4 alças, laço, tiro todas. Após fazer essa diminuição de 3 pontos, vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 3 vezes, finalizando esta volta. Vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Subo uma corrente, faço um ponto baixo e na sequência uma diminuição de 3 pontos baixos, como fizemos anteriormente. Faço um ponto baixo no próximo ponto. E depois uma diminuição de 3 pontos baixos. Finalizo fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto da base. Faço um ponto baixo dessa forma e o outro pego por trás, faço ponto baixo e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para continuar, vou virar a peça e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto paralelo onde eu finalizei. Então, finalizamos essa parte de baixo da nossa peça, que é o sachê. Agora, vou continuar fazendo 45 correntes, mas você pode diminuir ou aumentar. Após fazer as 45 correntes, eu vou fazer mais 3 correntes. Depois, insiro a agulha aqui na quarta corrente.
E aqui dentro dessa quarta corrente, nós vamos trabalhar 13 pontos altos. Então, contando com as 3 correntes iniciais, vamos ficar com um total de 14 pontos altos aqui nesta primeira volta. Pronto, já fechei aqui a minha volta com 13 pontos. Agora faço uma corrente e vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 28 pontos. Serão 14 aumentos. Faço um ponto baixíssimo. E agora posso cortar o fio e fazer o acabamento por trás dos pontos. E dessa forma, finalizamos a parte do mini pires. Com uma outra cor de fio, faço o anel mágico. E após fazer o anel mágico, vamos trabalhar 9 pontos baixos aqui dentro do anel. Fecho o anel mágico, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e vou continuar fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 18 pontos. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Subo uma corrente. E vamos continuar fazendo 7 voltas de ponto sobre ponto. Cada volta com 18 pontos baixos.
Após finalizar todas as voltas, eu vou fazer um ponto baixíssimo e esconder essa sobra de fio por dentro da peça. Agora vamos fazer a alça da xícara. Eu vou deixar aqui no início uma sobra de fio. Depois vamos trabalhar 9 correntes. A partir da segunda corrente, vamos fazer ponto baixo, sendo um ponto para cada ponto. Ficaremos com 8 pontos no total. Aqui no finalzinho, deixo mais uma sobra de fio, de mais ou menos uns 20 a 25 centímetros. Dessa forma. Agora vamos prosseguir fazendo uma base de uma outra cor, utilizando essas duas primeiras voltas. Vai ficar dessa forma. Aqui eu fiz com a cor marrom. Vou deixar uma sobra de fio. Passo por dentro do ponto e finalizo essa sobra de fio inicial. Agora eu vou utilizar uma outra sobra de fio, faço o anel mágico, 2 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Dentro desse anel, vou trabalhar 2 pontos altos. Agora faço 2 pontos médios. Faço um ponto alto para fazer a ponta do coração. E vamos repetir, fazendo 2 pontos médios. Depois, 2 pontos altos. Faço 2 correntes, um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Alongo o fio e corto. Faço o acabamento da sobra de fio. Você pode deixar uma sobra um pouco maior para você costurar na peça. Para fazer a montagem, eu vou começar colocando a alça na xícara. Então, com o auxílio da agulha de tapeçaria, vou introduzir aqui bem na parte da emenda das voltas,
quarta volta de ponto sobre ponto, levo o fio aqui para a parte de dentro e faço a mesma coisa com o fio menor. Agora eu vou dar um nó com essas duas sobras de fio. E agora vamos costurar a parte de cima da alça. Já coloquei o fio na agulha, vou posicionar aqui na segunda volta, na volta anterior a que a gente finalizou a xícara, e vou costurar a alça, dando alguns pontinhos. Após ficar bem firme, nós vamos fazer o acabamento do fio aqui por dentro da peça. Coloco um pouco de fibra sintética aqui dentro da peça. E vou costurar essa parte de cima. Para isso, eu vou introduzir a agulha, pegando essa alça de trás dos pontos baixos da última volta da xícara. Então, pego essa alcinha aqui de dentro, passo, volto para o mesmo ponto e a mesma alça da base. Agora vou para o próximo ponto, pegando as duas alças da base e uma alça interna da xícara. Então, vou fazendo essa união por toda a volta.
Depois que finalizar essa parte de cima da xícara, nós vamos colar as partes restantes, o coração e o mini pires que vamos colar embaixo da xícara. E esse é o resultado do nosso marcador de páginas em crochê. Um marcador super fofo, que você pode utilizar para presentear ou vender. Ele é bem simples e também rápido de ser feito. Espero que tenha gostado.